comédia em sketches pode ser definida como uma série de cenas cômicas curtas, chamadas sketches, normalmente entre 1 e 10 minutos de duração. Enquanto o termo é mais comum ao teatro, ainda que com exemplos também na televisão e no rádio, eu penso que esse é um conceito útil para entender a estrutura de alguns animes. Obras como Lucky Star, Gekkan Shoujo no Zaki-kun e, claro, a obra foco dessa análise, Kono Bijutsubu ni wa Mandai ga Aru, se encaixam muito bem na definição de uma comédia em sketches, onde cada episódio individual é uma concatenação de cenas cômicas, normalmente sem muito espaço para qualquer outra coisa. Desenvolvimento e aprofundamento de personagens, das relações entre eles ou do mundo da obra num geral, frequentemente estão propositadamente ausentes desse tipo de anime, que assumem um formato episódico onde impera a máxima: o status quo é Deus. Por conta disso, são obras nas quais a ordem dos episódios não importa, e se fossem assistidos em uma ordem aleatória, pouco ou mesmo nada seria perdido. Exceto que Konobijutsubu, ou Konobi, para encurtar, não é bem assim. Para quem talvez não tenha assistido ao anime e decidiu ignorar o aviso de spoilers no começo do vídeo, a premissa de Konobi é a de um otaku entediado com talentos para artes, Utimaki, que se junta ao clube de artes de sua escola na esperança de criar a waifu perfeita. A protagonista da história, porém, é Usami, membro do clube de artes e que acaba por desenvolver uma certa paixonite pelo Utimaki, mas não sabe como se aproximar do menino porque, como o próprio Utimaki coloca, ele não tem interesse em garotas 3D. Agora, num geral, Konobi segue a estrutura de uma comédia de sketches. O foco está em sua comédia, criando cenas que possam entregar uma piada uma atrás da outra. E como seria de se esperar, pouco ou mesmo nenhum avanço é feito em sua história, ao menos se você considera a história do anime como sendo a relação entre Utimaki e Usami, que termina da exata mesma forma que começou. E ainda assim, eu disse há pouco que Konobi era diferente de outros animes do tipo. Para entender o que eu quero dizer, nada melhor do que um exemplo. No episódio 5, Colette pinta ao busto que fica na sala do clube. Avancemos alguns episódios e no 8, temos que a Usami não consegue se concentrar tendo de desenhar aquele busto. Ela quer um novo, o que leva a ela e o Utimaki a encontrarem o antigo depósito adjunto ao clube. Ainda no mesmo episódio, Utimaki, Usami e Imari encontram nesse depósito um mapa do tesouro, que os colocam em uma caçada que termina no encontrar de uma revista adulta. Revista esta que, no episódio 9, os membros do clube tentam esconder de sua professora. Percebe o que aconteceu aqui? Via de regra, uma piada em um anime de comédia em sketches é apenas isso, uma piada, circunscrita a um momento específico da narrativa, que não se carrega e nem gera qualquer consequência posterior para a história. Os próprios Lucky Star e Gekkan Shoujo no Zaki-kun, mencionados anteriormente, são um bom exemplo disso. Em Konobi, por outro lado, até o mais mundano dos eventos gera consequências posteriores. No episódio 3, enquanto Colette procura pelo seu pingente perdido, ela acha a pulseira do presidente do clube de artes, entrega a pulseira para ele, e pelo resto do anime nós temos ele usando a pulseira. E o busto que Usami acha no depósito, que por sinal também estava pintado de forma ridícula, aparece de quando em vez em alguns lugares da sala do clube de artes. É algo pequeno? Sim, sem dúvida, mas está lá, e vai se acumulando. Um ou dois desses cenários poderiam soar como um pequeno easter egg, mas conforme o tempo vai passando, você percebe que isso faz parte da própria estrutura narrativa do anime. Pouco ali é jogado para nunca mais retornar.
E tudo isso sem abandonar o formato de uma comédia de sketches. No final, o lema "o status quo é Deus" ainda se faz bastante presente aqui. É como eu disse, não esperem a relação de Uzumaki e Usami chegar a qualquer lugar. E não apenas isso, de forma geral, o desenvolvimento dos personagens é praticamente nulo. E como não há aqui qualquer trama que não o dia a dia desses personagens, eu ainda não teria problemas em considerar Konobi uma comédia episódica. Ainda assim, esses pequenos detalhes, que às vezes nem são tão pequenos assim, dão ao anime um sentimento de progressão. Se história e personagens não avançam em direção alguma, o cenário em si avança. Uma nova sala é adicionada ao clube de música. Novos objetos são adicionados à escola, personagens ou quartos dos personagens. Situações e eventos são referenciados depois, e por vezes são a própria base para a criação de uma nova situação. Mesmo o meio em torno dos personagens centrais tem os seus avanços, como podemos ver com a garotinha Moeka, sempre saindo da vista da mãe até que essa decide amarrar uma cordinha para ligar as duas. Por conta disso, existe aqui um sentimento de passagem do tempo. E se na maioria dos animes desse tipo o tempo é quase que inexistente, com as diferentes cenas cômicas e os diferentes episódios não apresentando qualquer ligação temporal tangível, em Konobi é possível ver, de fato, um dia após o outro. Então, se você terminou esse anime e pensou, bem, isso foi do nada a lugar nenhum, tente reparar nessas pequenas mudanças. Volte ao episódio 1 e compare com o 12, e veja quantos objetos, situações e relações novas não apareceram ao longo desse anime. Porque, como o título desse vídeo bem diz, neste caso, a progressão está nos detalhes.